Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um livro e falar sobre ele. Esse livro se chama Misbehaving, a construção da economia comportamental, do Richard Thaler. Esse livro é um marco muito importante na discussão sobre economia comportamental. Esse indivíduo aqui, o Richard Thaler, ele é um ganhador do Prêmio Nobel, né? Super qualificado. E nesse livro ele vai demolir o homo economicus, o homem econômico racional. Eu vou explicar um pouquinho para vocês depois aí da vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou professor, mestre em História, doutor em Educação, fiz pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu vou usar um título aqui que normalmente eu não uso, porque não é um título acadêmico, né? Que é analista do comportamento. O que é um analista do comportamento? É uma pessoa que olha para a realidade e interpreta esta realidade do comportamento humano através do behaviorismo radical. Behaviorismo de B.F. Skinner, né? Então esse é o analista do comportamento. Este cara aqui, ele é também um analista do comportamento. Ele é um economista comportamental. Então ele vai olhar principalmente para as relações econômicas, olhando do ponto de vista do behaviorismo, né? Ele faz parte de uma escola, uma tradição que ele discute, que ele descreve aqui, por isso que ele diz a construção da economia comportamental, que é o surgimento dessa corrente, né? Essa corrente da economia comportamental, que eu já vou explicar já, tem já 2 ganhadores do Nobel de Economia. Um é o Daniel Kahneman, né? E depois o Richard Thaler. Então é uma corrente ultra poderosa, poderosíssima. E ela vem resolvendo várias questões muito importantes na discussão sobre economia. Porque é o seguinte, quando você pega a economia clássica, né, desde Adam Smith e tal, até mesmo os contemporâneos, economistas contemporâneos, eles sempre partem do pressuposto de que os seres humanos são seres racionais, seres que se comportam segundo o seu melhor interesse. Tem, claro, discussões sobre interesse coletivo, mas é uma lógica racional que articula todos esses interesses e articula esses interesses com as decisões econômicas, né? Essa é a questão. O Richard Thaler vem com uma série de experimentos mostrando que isto não é verdade. Isto é falso. As pessoas se comportam segundo, vou usar uma palavra meio forçada, vou explicar por quê. Leis do comportamento. Por que é meio forçada? Porque essa expressão leis você vai encontrar em perspectivas teóricas mais antigas, né? As mais contemporâneas, século XX, pouco se usa essa expressão. Porque a gente sempre sabe que existem exceções, que existem certos contextos em que certas coisas acontecem ou outras acontecem. Então precisa ter uma visão conceitual mais forte, de modo que a ideia de lei acaba dando uma impressão errada. Mas é mais ou menos isso. E às vezes se fala leis também, né? O comportamento humano ele tem um conjunto de processos básicos que são estudados pela análise do comportamento e que são derivados de uma seleção histórica, filogenética, né, da nossa espécie. Então nós trazemos essa nossa carga filogenética. Um segundo nível de controle do comportamento que decorre da nossa história pessoal, né? Cada um de nós tem uma trajetória, então a gente chama isso de ontogênese, à medida que nosso comportamento vai sendo selecionado na nossa história pessoal. E tem um terceiro nível que é a cultura, que é em que medida que essas regras culturais de um certo contexto, elas também controlam o nosso comportamento, né? Esses são, portanto, os 3 níveis de seleção do comportamento. E esses 3 níveis, não necessariamente, eles estão correlacionados com a ideia da racionalidade, né? O comportamento ele acontece por regras, por relações de punição e de reforçamento. E isso não necessariamente está relacionado com o pensamento. Então ele fez um monte de experimento muito interessante. Por exemplo, em certa situação o indivíduo poderia ganhar uma coisa. Então quanto ele pagava para ganhar aquela coisa? Ou aquela coisa que ele ganhou, que portanto ele paga tanto, digamos que ele tem esta coisa. Quanto ele paga para não perder essa mesma coisa? E ele demonstrou que as pessoas pagavam muito mais para não perder do que para ganhar a mesma coisa. A mesma coisa tinha um valor completamente diferente se fosse para você não ganhar ou para você perder. Para você ganhar ou para você perder. Então é um negócio incrivelmente dísparo. Se eu estou falando da mesma coisa,
que têm preços completamente divergentes, né? A disposição do indivíduo de pagar por aquilo. Tem várias histórias muito legais aqui. O custo afundado, né? Que você gastou alguma coisa, por exemplo, num show. Você pagou um dinheiro, e aí você vai no show. E às vezes você não tá bem, você não quer ir no show, acontece um monte de coisa, e você vai no show. Por quê? Por causa do custo afundado, você já pagou para fazer valer, digamos assim. Só que isso não tem lógica nenhuma, entende? Do ponto de vista do homo econômicos, aquele homem racional, né? Você não tá bem, você não sei o que, você vai gastar mais dinheiro para ir. Não faz o menor sentido. Só que esse fenômeno do custo afundado existe. Eu me comportar para compensar, digamos assim, alguma coisa que eu já gastei. E aí ele vai revelando vários fenômenos dessa natureza. Tem um exemplo que ele dá que é muito bom, é o exemplo acho que são nozes, algumas coisinhas, castanhas na mesa. Ele está dizendo o seguinte, digamos que nós estejamos no Natal, não sei se é Natal que ele fala, outra data, mas é uma coisa assim. E nós estamos à noite numa mesa e tem lá uma cesta de castanhas. A pergunta é, alguém diz assim, olha, guarda lá, senão eu vou comer tudo. E aí depois não vou conseguir jantar. A pergunta é, ele quer comer? Ou ele não quer comer? Porque se ele quer comer, então não faz sentido ele falar para guardar, porque ele quer comer. Então é contra o próprio interesse. Então isso depois contra o homo econômicos. Mas se ele não quer comer, então é só ele não comer. Já tá lá, tá tapadinho, por que ele vai guardar? Por que ele vai gastar essa energia? Então é contra o interesse do homo econômicos. Mas o fato é, se ficar lá, ele não quer comer, mas ele vai comer. Por quê? Porque comer ou não comer é derivado das relações de punição e de extinção e de reforçamento. E não da racionalidade. Esse é só um exemplo, né? Mas tem trocentos mil. Tem uma coisa muito legal que ele conta, que é a história, sabe essa história de é R$4,99, aqui é só 99, não é R$100, é 99. 99,99. Aí, que teve uma loja, uma grande rede lá nos Estados Unidos, eu acho que é H&M, né? H&M, né? Mas eu não tenho certeza. Que eles, num certo momento, decidiram assim, não, é o seguinte, conosco o negócio é honestidade. Vamos ser transparentes com os nossos clientes. A gente não vai enganar. Fizeram uma grande campanha, dizendo, nós não enganamos, nós não temos 99,99, nós colocamos 100, porque nós respeitamos a sua inteligência. Resultado, as vendas, foram lá para baixo. As pessoas sabiam que elas estavam comprando do mesmo preço dos outros lugares. As pessoas tinha um apelo ali em relação à honestidade e transparência, que era um apelo louvável, e ainda assim eles pararam de comprar, porque o comportamento humano ele não é controlado pelo pensamento racional, não é controlado pelo pensamento, ele é controlado pelas relações, pela relação entre a base biológica, né, a filogenética, e as relações de extinção e de punição e de reforçamento. Então o livro ele é espetacular. Ele é um dos livros mais chocantes que existem, sabe? Tem muitas pessoas que dizem que a psicanálise ela derrubou o homem racional. Só que a psicanálise não é ciência. Então ela falou, e de fato é verdade o que eles postularam, e muitas outras evidências científicas de verdade surgiram. Não a psicanálise, né? A psicanálise tem o papel histórico de ter levantado. Então ela tem o seu valor, historicamente falando, mas cientificamente não, né? Óbvio que não. Mas isto aqui, esta linha aqui, esse conjunto de pesquisas derivado da economia comportamental é espetacular. E aí, derivado desse mesmo grupo aqui, eles têm uma série de outros trabalhos que desaguam numa coisa chamada nudge. Nudge é peteleco. É um empurrãozinho, né? Então, num certo momento nos Estados Unidos, principalmente ali no período do Obama, não sei como é que está agora, mas na época do Obama estava muito forte, tinha até na própria página da Casa Branca, tinha uma comissão comportamental que todas as propostas de mudança de norma passavam primeiro por essa comissão comportamental, para eles simularem como que aquilo ali poderia ter influência do ponto de vista do comportamento humano. Porque às vezes assim, digamos assim, eu tenho uma lei que eu quero que reduzir a violência, então eu faço uma lei, então a suposição é que aquilo ali vai reduzir a violência. Mas pode ser que os processos reais que decorram daquela lei aumentem a violência. A gente vê muitas leis que acabam tendo o efeito contrário. É muito comum isso. E aí essa comissão iria olhar para essas evidências antes, obviamente, dessas coisas acontecerem, né? Tem até uma história muito, muito interessante que é o principal nudge dos Estados Unidos, que foi a mudança do formulário de doação de órgão. Eu não vou falar disso agora, porque depois tem um outro livro que é o Nudge, que eu quero falar sobre ele, quero fazer um outro vídeo sobre ele. Mas eles aumentaram, 80% a quantidade de doadores, mudando uma palavra. Uma palavra.
no formulário. Mas isso tem a ver com o conhecimento sobre os processos básicos do comportamento humano. O Skinner, que é o fundador da análise do comportamento, ele dizia: nós temos um grande desafio, que é conhecer cientificamente o comportamento humano, porque todos os grandes problemas da humanidade só vão ser resolvidos quando a gente tiver mais conhecimento sobre isso. Do contrário, não é possível resolver muitos desses problemas, né? Então, eu acho que ele é muito verdadeiro nessa concepção, e eu acho que esse livro, o trabalho do Thaler, o trabalho do Kahneman, ajuda muito a gente a construir esse conhecimento. Um grande abraço, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, a gente se encontra aí.